Quero retomar nossa conversa agora e falar um pouquinho sobre economia, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros para 11,25% ao ano. Vamos conversar com o Álvaro Noceira, porque essa é a segunda alta consecutiva. Isso deve mexer aí com os nervos de muitas pessoas. Álvaro, conte. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1, exatamente a segunda alta consecutiva e a maior desde maio de 2022. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, então, elevar a taxa Selic em meio ponto percentual para 11,25%. E neste comunicado que o Banco Central faz, ele cita problemas internos e externos. O problema doméstico, ele fala sobre a desancoragem da inflação a longo prazo e também pela questão fiscal. Mesmo que o governo federal já sinalizou que vai existir um corte de gastos, o tamanho deste corte ainda não foi divulgado, apesar que ele pode sair a qualquer momento. Já na questão internacional, o Copom está preocupado com relação à postura do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, de como ele vai se comportar nos próximos meses. E essa decisão do Banco Central provocou diversas reações no setor produtivo. Para a FEComércio de São Paulo, o Copom não tinha alternativa a não ser ajustar a taxa básica de juros para cima e que a medida é apenas consequência natural do contexto de inflação persistente e a incerteza fiscal. Já a Confederação Nacional da Indústria se posicionou de maneira contrária à elevação da taxa básica de juros. Para a CNI, trata-se de mais uma decisão extremamente conservadora. A entidade diz ainda que a Selic está em patamar excessivo e incompatível com os elementos que influenciam o quadro inflacionário. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Ótimo trabalho para você. E aí, Alan Gani, como é que a gente tem que olhar para essa decisão? Decisão absolutamente correta. O Banco Central pontuou. Sabia que já vinha... Está refunfunhando no ouvido. Aquele riso. Eu tinha certeza, né, que essa notícia ia mexer com o Piperno, mas a decisão foi absolutamente correta, Piperno, por 3 fatores. Primeiro, de fato, o mercado de trabalho está mais apertado, tem menos ociosidade. Não é que o Banco Central quer prejudicar a população, mas traz pressões inflacionárias, né? Você tem uma demanda, consumo, acima da capacidade de oferta, de produção, pressão nos preços. Mas o principal fator, Piperno, desancoragem das expectativas inflacionárias, todo mundo acreditando que vai ter inflação. O que acontece na prática? Empresários e trabalhadores se antecipam. Opa, vai ter inflação? Aumenta o salário. Vai ter inflação? Aumenta preço de bens e mercadorias. E o dólar mais alto. E tudo isso, Piperno, desancoradas as expectativas inflacionárias e o câmbio mais elevado, o Banco Central pontuou lá, tem a ver com o problema fiscal, entendeu? Então o Banco Central deu um recado muito educado falando o seguinte para o governo federal: faça a sua parte, caso contrário, os juros vão continuar subindo. Agora você pode argumentar, Piperno. Não, eu ia anotar uma série de pontos aí do que disse o Gani e também do que falou o Álvaro, porque é tanta coisa. Mas duas me chamaram a atenção, Alan. Uma que você disse e uma do relato do Álvaro sobre o que, enfim, argumentou o Banco Central. Na que você disse é que empresários e tal, e trabalhadores se antecipam em reajuste. Aí eu digo... Coitadinho do trabalhador. Não, fornecedor. Estou falando um CLT, perfeito, um fornecedor. Perfeito, porque coitadinho do trabalhador. Não, esse não tem poder de barganha. E de fato, veja, numa economia normal, né, de um país civilizado, esse aquecimento também ele acaba produzindo um outro efeito. Foi mais ou menos o que o Rubens Roberto falou para o Roberto Campos Neto na semana passada, ou seja, várias empresas competindo, né, acirradamente pelo mercado e tal, e isso acaba, inclusive, fazendo com que os preços, de certa forma, caiam, porque a concorrência derruba. Né? Aqui no Brasil é o contrário. A concorrência parece que ela retroalimenta esses aumentos de preço. Agora, o do Banco Central foi muito criativo, isso eu sou obrigado a admitir. Porque aí... Veja, eles já estão se antecipando ao que eles imaginam o Federal Reserve poderá fazer.
Está aqui, o Álvaro falou, quer dizer, é uma antecipação, porque eles têm expectativa de medidas que o Federal Reserve possa tomar e que, afinal de contas, ninguém sabe quais são. Mas o Banco Central do Brasil sabe. Agora, você sabe qual é o meu ponto, ô Piperno? Você sabe qual é o meu ponto? Sabe qual é o meu ponto? Isso eu acho sensacional. Que se o governo fizesse... Ninguém sabe, só o Banco Central. Se o governo fizesse a parte dele do lado fiscal, o dólar estaria mais baixo e as expectativas inflacionárias não estariam piorando. De tal maneira, olha que maravilha, a gente poderia ter um cenário com redução da taxa de desemprego e menos inflação. Mas, como o governo federal não faz a parte dele, aí é claro que a questão do mercado de trabalho também vai pesar. Mas isso só vai acontecer no dia que o Brasil importar diretores para o Banco Central. Porque nesse cenário, nem nesse cenário, a taxa de juros vai cair no Brasil. Fala, Segré. Eu adoro como a narrativa cai sozinha. Sozinha. É só esperar. Deixa o governo falar e depois vai caindo. Foi por unanimidade o aumento da taxa Selic. Unanimidade quer dizer todos os diretores, incluindo um tal senhor Gabriel Galípolo e outros diretores colocados por esse governo, que em momento algum manifestaram a sua oposição contra o aumento da taxa Selic, que não foi de 0,25, foi de 0,50. Quando foi de 0,25, portal do Partido dos Trabalhadores, o Banco Central vai contra a economia no governo Lula. E agora vai falar o quê? Cadê agora? Eu não vi nada, juro, busquei. Nada, Piperno, não apareceu nada do presidente Lula. Não, mas nada. O presidente Lula, 2 meses atrás, até a confirmação por parte do Senado do senhor Gabriel Galípolo, a culpa era do Campos Neto. E agora? Nada. Quem é o presidente do Banco Central ainda? Mas poderia. Então, joga a culpa no presidente. Outra coisa. Nada. Não falou nada. Não falou. Esse rapaz que não entende. Não falou nada, Piperno. Nenhum comentário. Ninguém. O Galípolo já estava lá, no dia, por exemplo, da decisão por 5-4. A partir disso, e por conta de todos os ruídos causados, houve um acordo no Banco Central para, quando anunciar para o mercado a decisão, o anúncio vai ser sempre como se fosse decisão unânime. Não tem nenhuma necessidade disso. Não tem. Por que não? Porque técnico. Seria a mesma coisa que dizer, Piperno, você tem que estar de acordo comigo. Mas peraí, eu não estou de acordo. Não, mas temos que formar que é tudo por unanimidade. Nós 4, Zé Maria, Langani, Gustavo Segré e Piperno, vai estar de acordo por unanimidade. Não, você vai falar, de jeito nenhum. Eu vou colocar a minha ideia aqui, eu vou colocar a minha oposição ao que eu estou sendo oposição. Sabe por que o Galípolo não é oposição agora? Porque ele está de acordo, porque tecnicamente está certo. E se não, poderia ser, por unanimidade, aumentamos a taxa Selic. Porém, gente, não vamos bater na ata para o governo. E tem uma batida, tem um puxão de orelha. O governo está tendo um puxão de orelha por parte do Banco Central, dizendo, gente, se você não gasta menos, eu não tenho o que fazer. Tecnicamente, ele passou a pensar diferente do que ele fazia, então, 5, 6 meses atrás. Então, estamos chamando que Gabriel Galípolo não tem nenhuma personalidade e vai acompanhar o que vai fazer. Agora, não é uma questão de acompanhar, é uma questão de evitar ruídos. Vamos esperar a próxima. Quando o Campos Neto não estiver como presidente e Gabriel Galípolo estiver assumindo a presidência e vai ter que aumentar de novo a taxa Selic, eu vou esperar ansioso a tua opinião. Fala, Zé. Todo mundo sabia, todo mundo sabe de que haveria esse aumento e todo mundo sabe que haverá outro aumento e pronto. Sim. Aí o argumento contrário que eu aceito é assim, mas o Piperno faz parte do mundo. Então agora eu digo, todo mundo menos o Piperno sabia, todo mundo menos o Piperno sabe que é preciso fazer esse aumento. É preciso esse direcionamento. Não tem absolutamente nenhuma outra opção. E é engraçado, Piperno, eu escuto aqui pessoas dos dois lados. Escuto pessoas de mercado e pessoas, inclusive, de setores que são contra o aumento de juros, que dizem não há o que fazer. A economia está aquecida, a base está muito fluida, né, com muito dinheiro. Houve um aumento ali da massa salarial na base da economia e o Brasil está caminhando para uma inflação. Já trabalhava com a inflação no teto da meta, o que não é saudável. É preciso puxar a inflação para o centro. E agora está acima do teto. E a inflação é o pior dos impostos.
A inflação é o controle máximo que o Banco Central tem que ter. A gente fica falando aqui do Banco Central, inflação e juros. O Banco Central tem outras atividades importantes, como o câmbio, enfim, regulamentação e outros setores importantes. Mas parece que só cuida de juros. Mas o Piperno, o Segré tem razão. Pelas informações que eu tenho, já existe uma transição no Banco Central. Né? O Galípolo já é presidente do Banco Central na prática. Né? Ele já está compartilhando com a presidência todos os debates e todas as organizações do Banco Central. Isso é muito bom, isso dá uma estabilidade muito boa e uma generosidade de Campos Neto que não é esse menino nervoso, esse menino raivoso, rancoroso que querem pintar. Tanto é assim que ele cede poder ao Galípolo. Fala, seu Piperna, remate. Bom, estava virando o olho ali. Não, veja bem, eu não estou fora do mundo. Eu sei que vai haver um aumento na próxima. É óbvio que vai ter, afinal de contas. E não é por razões técnicas, é porque esse Banco Central pensa assim e porque o discurso hegemônico maldito aqui no Brasil é assim. Também por isso o país é atrasado e é por isso que o Brasil vai na contramão de todo mundo. E esse discurso ele está tão impregnado que ele significa que uma das traduções dele é a seguinte: bom, estamos condenados a não crescer para sempre. Por quê? Porque se crescer, eles vão argumentar que o crescimento é acima do nosso potencial. Segundo, emprego em excesso faz mal para a economia, porque essa é uma tradução desse discurso que pouca gente tem a coragem de assumir. Eles, por tabela, com outro palavreado, de uma outra forma, estão dizendo o seguinte: emprego em excesso aqui no Brasil é muito ruim. Agora 5h48. Fala, Zé, muito rápido que eu preciso chamar o break. Não é isso, né? Eu até me pergunto, nessa caixa de ferramentas não tem algo que possa substituir as taxas de juros? Já me responderam que não, no momento é isso.